Capítulo 1. O que é letramento? Letramento é o processo de aprendizado do uso da tecnologia da língua escrita. Isto é, a criança pode utilizar recursos da língua escrita em momentos de fala, mesmo antes de ser alfabetizada. Esse aprendizado se dá a partir da convivência dos indivíduos, crianças e adultos, crianças, com materiais escritos disponíveis, como livros, revistas, cartazes, rótulos de embalagens, entre outros, e com as práticas de leitura e de escrita da sociedade em que se inscrevem. Esse processo acontece pela mediação de uma pessoa mais experiente através dos bens materiais e simbólicos criados em sociedade. Nível de letramento. O nível de letramento é determinado pela variedade de gêneros de textos escritos que a criança ou adulto reconhece. A criança que vive em um ambiente em que se lêem livros, jornais, revistas, bulas de remédios, enfim, e qualquer outro tipo de literatura, ou, em que se conversa sobre o que se leu, leem para os outros em voz alta, ou leem para a criança, enriquecendo com gestos e ilustrações. O nível de letramento será superior ao de uma criança cujos pais não são alfabetizados e não teve o privilégio de conviver com pessoas que pudessem favorecer este contato com o mundo letrado. Alfabetização. A alfabetização é mais comumente definida como a capacidade de ler e escrever. Mas não é tão simples quanto parece. As habilidades de leitura e escrita variam em diferentes culturas e contextos, e também estão mudando constantemente. Antigamente, acreditava-se que a criança era iniciada no mundo da leitura somente ao ser alfabetizada, pensamento este ultrapassado pela concepção de letramento, que leva em conta toda a experiência que a criança tem com leitura, antes mesmo de ser capaz de ler os signos escritos. Atualmente, não se considera mais como alfabetizado quem apenas consegue ler e escrever seu nome, mas quem sabe escrever um bilhete simples. Portanto, o letramento decorre das práticas sociais que leituras e escritas exigem nos diferentes contextos que envolvem a compreensão e expressão lógica e verbal. Letramento é a função social da escrita. Já a alfabetização se refere ao desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita. Capítulo 2. Sons e letras. Adquirir os valores sonoros convencionais é perceber a correspondência entre grafema e fonema, isto é, apropriar-se do conhecimento de que existe uma relação entre o som A e a letra A, o som B e a letra B, e assim por diante, com todas as letras, que naturalmente estão inseridas em palavras, frases e textos. Um dos pontos fundamentais em relação à aquisição dos valores sonoros convencionais é a ordem de complexidade. Ela é crescente, não linear, é parcial e com diversos ramos. Isso quer dizer que a aquisição pode ocorrer em diferentes ordens e até simultaneamente, e não há possibilidade de se controlar esse processo. O fato de se organizar um processo apresentando as letras numa determinada ordem não garante a aprendizagem nessa ordem. O professor pode ficar desenvolvendo durante um mês a família Babibobu e as crianças podem estar adquirindo várias letras, inclusive o B com outras letras, exceto o B propriamente. O interessante, aqui, é que o envolvimento da criança com o universo sonoro começa ainda antes do nascimento, pois na fase intrauterina os bebês já convivem com um ambiente de sons provocados pelo corpo da mãe, como o sangue que flui nas veias, a respiração e a movimentação dos intestinos. A voz materna também constitui material sonoro especial e referência afetiva para eles. Este processo que antecede o nascimento da criança é muito importante para seu posterior desenvolvimento, pois a linguagem é considerada em bloco no conjunto das aquisições da criança: atenção, sentimentos, motricidade, percepções. Perceba, então, que é impossível compreender a linguagem isolada do resto. Nos primeiros 3 anos de vida, a criança descobre o som, sua voz, as expressões, passando por constantes transformações e evoluções. Durante o primeiro ano, riqueza de comunicação pré-verbal com os próximos. A partir do 2º ou 3º mês, o bebê modula sua voz, produz diversos sons, começa a balbuciar. Com 8 ou 10 meses aparece a duplicação das sílabas, ba. Durante o 2º ano, o bebê continua a adquirir os fonemas de sua língua materna. As primeiras palavras e o vocabulário são construídos. Por volta dos 2 anos, reunião de 2 ou 3 palavras, as primeiras frases. Durante o 3º ano, tudo o que se iniciou continua e se enriquece muito rapidamente. A maioria dos fonemas
Explosão do vocabulário. Aquisição das formas gramaticais. Consciência fonológica. A consciência fonológica, também referida como metafonologia, faz parte dos conhecimentos metalinguísticos, os quais pertencem ao domínio da metacognição, ou seja, do conhecimento de um sujeito sobre seus próprios processos e produtos cognitivos. É importante que a criança reconheça estes sons, pois antes que possam ter qualquer compreensão do princípio alfabético, as crianças devem entender que aqueles sons associados às letras são precisamente os mesmos sons da fala. A consciência fonológica é uma habilidade considerada importante para a aquisição da leitura e da escrita, pois a reflexão explícita do aspecto sonoro e segmentar da linguagem oral promove melhor compreensão da relação fonema-grafema. Isso justifica a necessidade da criança em adquirir um nível de consciência fonológica anteriormente ao processo formal de alfabetização, o que pode ser feito por meio de situações lúdicas, principalmente nas séries da educação infantil. Esta habilidade, quando desenvolvida desde cedo, pode facilitar o processo de aquisição da escrita. Ela permite fazer da língua um objeto de pensamento, possibilitando a reflexão sobre os sons da fala, o julgamento e a manipulação da estrutura sonora das palavras. A criança possui uma capacidade muito grande de manipular e brincar com o som. De modo geral, na vida cotidiana, durante um passeio, é mais que aconselhável mostrar à criança as letras que estão nos escritos que nos rodeiam, verificar que ela é capaz de distingui-las de pronunciar seus sons ou valores. Cada valor de letra que a criança aprende vai ser muito útil para que ela tome consciência dos fonemas na fala e necessário para começar a decodificar as palavras escritas. Existem diferentes maneiras de se trabalhar o som. Podem ser utilizados, na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, jogos, músicas, brincadeiras e exercícios que envolvam as habilidades da criança de identificar, comparar e manipular os sons. É fundamental que o professor tenha esse conhecimento para poder dividi-lo com os alunos, incentivando-os, por exemplo, a prestar atenção aos sons que estão ao nosso redor. Sugere-se o trabalho com sons em sala de aula não como um método, mas como um auxílio para a aquisição da escrita. Através de atividades que acessem a consciência fonológica, as crianças poderão demonstrar suas habilidades em manipular os sons, sendo incentivadas a refletir sobre os sons das palavras e a correspondência com o registro escrito. Estudos atuais têm demonstrado que crianças alfabetizadas pelo método fônico obtêm competência de leitura e escrita, gradativamente, numa aprendizagem sólida e de qualidade. O método fônico promove o desenvolvimento da consciência fonológica e o ensino explícito das correspondências entre grafemas e fonemas e progride sistematicamente desde os sons das letras, passando pelas sílabas, palavras e frases até chegar a textos cada vez mais complexos. Nosso sistema de escrita é alfabético, no qual os símbolos gráficos representam a fala no nível mais abstrato, o nível fonológico. A consciência, por parte da criança, dos sons da fala e de como eles podem ser combinados e recombinados, favorece a correspondência grafo-fonológica, o que contribui para a evolução favorável da alfabetização. Para esta evolução, é necessário que, em um primeiro momento, sejam trabalhados os jogos de escuta, os jogos com rimas, o nível das sílabas e o nível dos fonemas, consciência silábica e fonêmica. Os jogos de escuta buscam desenvolver e amadurecer a audição, como condição da compreensão do som das letras, palavras e frases, bem como desafiar as crianças a escutar com atenção os sons ao seu redor. O jogo de escuta é o primeiro a ser trabalhado com as crianças, pois, a partir dele, os jogos e atividades gradativamente vão aumentando suas particularidades e dificuldades. O jogo de rima, ao ser trabalhado com a criança, promove sua consciência de que a fala não tem apenas significado e mensagem, mas também uma forma. Ao introduzir estes jogos de rima no cotidiano da criança, podem-se trabalhar também diferentes gêneros textuais já na educação infantil, como o uso de poemas, parlendas, canções e cantigas. O nível das sílabas compreende a capacidade de dividir as palavras em sílabas, ou seja, pequenos pedacinhos, sendo o primeiro e talvez o mais óbvio caminho de separação sonora, que é mais fácil para a maioria das crianças. Exemplos. Item síntese. Sopará igual sopa. Item segmentação. Sala igual sala. Item identificação. Copo igual ninho loja cobra. Item produção. Pará igual papai.
Item exclusão. Só socorro igual corro. Item transposição. Da RO igual roda. Por fim, o nível de fonemas, ou consciência fonêmica, acontece a partir da capacidade de dividir as palavras em fonemas, ou seja, nas menores unidades de som que podem mudar o significado de uma palavra. Para isso, é necessário o reconhecimento de que uma palavra é na verdade, um conjunto de fonemas. A consciência fonêmica é a habilidade de manipular conscientemente os segmentos. Ela emerge quando a criança se dá conta de que as palavras são constituídas de sons que podem ser modificados, apagados ou reposicionados. Exemplos. Item síntese. IVA igual EVA. Item segmentação. Sons da palavra chá igual CHA. Item identificação. O mesmo som final da palavra pessoas igual pedra, garfo ou férias. Item produção. Palavra que comece com ar igual amigo. Item exclusão. Retirar o som CH de chama fica. Ama. Item transposição. Sons de trás para frente, que palavra fica? AM o igual uma. São positivas para a compreensão da criança atividades concretas que a façam perceber como o som é emitido a cada palavra pronunciada, olhar a maneira que a boca se move, ver o colega pronunciando podem ser exemplos de atividades concretas e de fácil percepção para a criança. A partir da construção destes conceitos, pode-se introduzir a consciência fonológica no dia a dia das crianças, enfatizando atividades que busquem trabalhar e desenvolver a escuta, a rima, a consciência de sílaba e a consciência fonêmica. Não esquecendo de que, em se tratando de educação infantil, as atividades devem ser orais e introduzidas de forma lúdica, com jogos e brincadeiras que agradem, não sendo utilizadas de forma maçante e exaustiva para a criança. Desta maneira, a consciência fonológica é introduzida a fim de desenvolver na criança diferentes habilidades que irão beneficiar sua inserção nos anos iniciais, facilitando a aquisição da leitura e da escrita. É preciso que o professor seja o grande coadjuvante neste processo, possibilitando ao aluno a construção de seu conhecimento, permitindo o acerto e o erro, valorizando e registrando as tentativas. Assim, o professor estará beneficiando o processo de aquisição da escrita e a percepção do princípio alfabético, ou seja, a compreensão de que para cada fonema, som, corresponde um grafema, letra. Capítulo 3. Para que se lê? Para sentir o texto, dialogar com seu autor ou, simplesmente, para usufruí-lo, sem perguntas e questionamentos, temos a leitura prazer. Para buscar informações, coletar dados, temos a leitura pesquisa. Para ampliação dos conhecimentos, aposta-se do que já foi construído pela humanidade. E, por fim, para esclarecer dúvidas e buscar respostas, pergunta-se ao texto. A leitura e a escrita de textos funcionais, científicos e literários, a partir do conhecimento e do domínio das propriedades específicas de cada um, busca-se coerência, interna e externa, de coesão, de harmonia, de movimento e de estabelecimento de paralelos e de ligações, entre o real e o imaginário, possível ou não, em suas produções escritas. Esses são os principais pontos a serem construídos. Viver em sociedade exige conhecer e utilizar-se de diferentes materiais impressos que circulam ou que atropelam, visualmente, as pessoas, outdoor, propagandas, cartazes, panfletos, jornais, revistas, receituário médico, placas, anúncios, bilhetes, circulares, ofícios, requerimentos, e muitos outros. Permitir a exploração destes materiais, leitura e produção, significa partir da realidade dos educandos, isto é, do que é cotidiano. Significa, ainda, propiciar-lhes a oportunidade de ampliar e aprimorar a sua competência linguística, de se adaptar à sociedade. Capítulo 4. As dimensões do aprender a ler e a escrever. Durante muito tempo, a alfabetização foi entendida como mera sistematização do B mais A igual BA, isto é, como a aquisição de um código baseado na relação entre fonemas e grafemas. Em uma sociedade constituída em grande parte por analfabetos e marcada por reduzidas práticas de leitura e escrita, a simples consciência fonológica que permitia aos sujeitos associar sons e letras para produzir e interpretar palavras, ou frases curtas, parecia ser suficiente para diferenciar o alfabetizado do analfabeto. Com o tempo,
A superação do analfabetismo em massa e a crescente complexidade de nossas sociedades fazem surgir maiores e mais variadas práticas de uso da língua escrita. Tão fortes são os apelos que o mundo letrado exerce sobre as pessoas, que já não lhes basta a capacidade de desenhar letras ou decifrar o código da leitura. Seguindo a mesma trajetória dos países desenvolvidos, o final do século XX impôs a praticamente todos os povos a exigência da língua escrita não mais como metade do conhecimento desejável, mas como verdadeira condição para a sobrevivência e a conquista da cidadania. Sem ela, não é possível se formar, assim como é muito difícil conquistar um emprego bom. Foi no contexto das grandes transformações culturais, sociais, políticas, econômicas e tecnológicas que o termo letramento surgiu, ampliando o sentido do que tradicionalmente se conhecia por alfabetização. Hoje, tão importante quanto conhecer o funcionamento do sistema de escrita é poder se engajar em práticas sociais letradas, respondendo aos inevitáveis apelos de uma cultura grafocêntrica, centrada na escrita. Decodificação. Aprender a ler e a escrever implica não apenas o conhecimento das letras e suas associações, mas a possibilidade de decodificar esse conhecimento em benefício de formas de expressão e comunicação, possíveis, reconhecidas, necessárias e legítimas em um determinado contexto cultural. Desafios do ler e escrever. Na análise da questão em como conciliar duas vertentes da língua em um único sistema de ensino, destacamos dois embates, o conceitual e o ideológico. 1. O embate conceitual. Tendo em vista a independência e a interdependência entre alfabetização e letramento, processos paralelos, simultâneos ou não, mas que indiscutivelmente se complementam, alguns autores contestam a distinção de ambos os conceitos, defendendo um único e indissociável processo de aprendizagem. Em uma concepção progressista de alfabetização, o processo de alfabetização incorpora a experiência do letramento e este não passa de uma redundância em função de como o ensino da língua escrita já é concebido. 2. O embate ideológico. Contagiada pela concepção de que o uso da escrita só é legítimo se atrelada ao padrão elitista da norma culta, e que esta, por sua vez, pressupõe a compreensão de um inflexível funcionamento linguístico, a escola tradicional sempre pautou o ensino pela progressão ordenada de conhecimento, aprender a falar a língua dominante, assimilar as normas do sistema de escrita para, um dia, fazer uso desse sistema em formas de manifestação previsíveis e valorizadas pela sociedade. Capítulo 5. Métodos sintéticos. Em uma sociedade como a nossa, o mais comum é que a alfabetização seja desencadeada por eventos de letramento, tais como ouvir histórias, observar cartazes, conviver com práticas de troca de mensagens instantâneas, etc. No entanto, é possível que indivíduos com baixo nível de letramento só tenham a oportunidade de vivenciar tais eventos na ocasião de ingresso na escola, com o início do processo formal de alfabetização. Vejamos a seguir alguns métodos sintéticos de letramento. 1. Soletração. O objetivo maior da soletração é ensinar a combinatória de letras e sons, partindo de unidades simples, as letras. O professor tenta mostrar que essas, quando se juntam, representam sons, as sílabas, por sua vez, formam palavras. O método baseia-se na associação de estímulos visuais e auditivos, valendo-se apenas da memorização como recurso didático. O nome da letra é associado à forma visual, as sílabas são aprendidas de cor, e com elas se formam palavras isoladas fora do contexto. 2. Silabação. O método tem os mesmos defeitos da soletração, ênfase excessiva nos mecanismos de codificação e decodificação, apelo excessivo à memória e não à compreensão, pouca capacidade de motivar os alunos para a leitura e a escrita. A ordem de apresentação, primeiro, as 5 letras que representam as vogais, depois os ditongos, em seguida as sílabas formadas com as letras V, P, D, F, D, T, L, J, M, N. As chamadas dificuldades ortográficas aparecem do meio para o fim da cartilha tradicional, incluindo os dígrafos, as sílabas travadas, terminadas por consoantes, as letras G, C, Z, S e X. 3. Métodos fônicos. Ensina-se o aluno a produzir oralmente os sons representados pelas letras e a uni-los para formar as palavras. Parte-se de palavras curtas, formadas por apenas 2 sons representados por 2 letras, para depois estudar de 3 letras ou mais. A ênfase é ensinar a decodificar os sons da língua, na leitura, e a codificá-la,
na escrita. Atualmente, os métodos fúnicos tendem a apresentar pequenas frases para que os alunos desenvolvam gradativamente habilidades de leitura mais complexas. Este recurso visa habituar o aluno a extrair o conteúdo significativo da palavra lida e superar uma deficiência ainda comum no método. 4. Método da abelhinha. Os sons são apresentados como barulhos, que ocorrem, o mesmo acontecendo com a reunião de dois sons em sílabas. Da reunião de dois sons, a criança passa a 3, e vai lendo palavras cada vez mais extensas. Depois expressões, sentenças e historinhas. É indicado não dizer o nome das letras, pois seria cair no método da soletração. E não fazer a união de fonemas com todas as vogais, pois seria a silabação, prejudicando a leitura mais tarde. A personagem abelhinha, que dá nome ao método, tem o corpo em forma de um A, em letra cursiva, e apresenta o som A. A vogal é prolongada para facilitar o reconhecimento. A letra I é representada pelo tronco de um índio, outro personagem de histórias e assim por diante. Capítulo 6. Métodos globais. Conhecer e respeitar as necessidades e interesses da criança e partir da realidade do aluno e estabelecer relações entre a escola e a vida social são diretrizes do pensamento escolanovista. Métodos ativos, como aprender fazendo, liberdade para criar e participação da criança no planejamento do ensino são algumas das estratégias recomendadas. A escola nova valorizava a leitura, as bibliotecas, o gosto pelos livros, e trouxe uma inovação importante para os alfabetizadores, a defesa dos métodos globais com a fundamentação teórica da crença segundo a qual a criança tem uma visão sincrética, ou globalizada, da realidade, ou seja, tende a perceber o todo, o conjunto, antes de captar os detalhes. Método do conto. Um dos métodos mais antigos, o de contos, começou a ser aplicado nos Estados Unidos no fim do século XIX. Consiste em iniciar o ensino da leitura a partir de pequenas histórias, adaptadas ou especialmente criadas pelo professor. Apresentada a história completa, o texto é desmembrado em frases ou orações, que a criança aprende a reconhecer globalmente e a repetir, numa espécie de pré-leitura. A seguir, vem a etapa de reconhecimento das palavras. Depois disso é que se alcança a etapa de divisão das palavras em sílabas e finalmente a composição de novas palavras com as sílabas estudadas. O processo envolve análise das partes maiores, o texto, as frases, para chegar às partes menores, palavras, sílabas. Por isso o método global é também chamado analítico, e tem como principais etapas do método. 1. Fase do conto. 2. Fase da sentenciação. 3. Fase das porções de sentido. 4. Fase da palavração. 5. Fase da silabação ou dos elementos fônicos. O método não previa a utilização de livro didático, o que constituía uma dificuldade para os professores, que deviam criar textos e preparar materiais didáticos. Método ideovisual de De Crore. Um dos mais conhecidos métodos globais, o ideovisual, foi criado no início do século XX por Ovid De Crore, de 1871 a 1932. As bases de sua filosofia de educação eram respeito à personalidade da criança, a seus interesses, a seu ritmo natural e modos peculiares de ver o mundo. Pregava a importância da atividade, da ação e da cooperação. De Crore propôs que o ensino se desenvolvesse por centros de interesse. Em princípio, o programa escolar deveria incluir conhecimentos imediatamente ligados à criança, suas necessidades básicas no meio em que vive. Experimentou um método de aprendizagem de leitura que punha em jogo o que chamava função de globalização. Função que explicava a capacidade da criança de captar as formas globalmente, justificaria começar a aprendizagem por frases, unidades de sentido, em lugar de letras, elementos gráficos isolados sem significação. Seu método. O aluno reconhecia a forma, o desenho total, a imagem gráfica da frase. Em seguida, aprendia a distinguir as palavras, por meio da observação de semelhanças e diferenças entre elas. Em seguida as sílabas, depois as letras. Método natural de Freire. Celestin Freire, de 1896 a 1966, acreditava que a inteligência, o gesto, a sensibilidade desenvolvem-se através da livre expressão, do trabalho manual e da experimentação. Sua pedagogia consiste em estimular a reflexão, a criatividade, o trabalho, a cooperação e a solidariedade.
Seu método natural de aprendizagem da língua parte do pressuposto que a criança lerá e escreverá com interesse textos relacionados com suas experiências. Dessa forma, seu método natural não comporta fases ou etapas, como acontece com outras propostas. A criança aprende a ler, lendo, e a escrever, escrevendo. Entendia que a escrita e a leitura têm apenas um significado social. Do social. Existem para servir ao homem em suas lutas, no seu trabalho, na expressão de suas ideias. Em lugar de atividades puramente formais, propunha que os alunos, desde tenra idade, escrevessem e lessem para serem compreendidos e para criar relação com os outros. Método natural de Heloísa Marinho. Apoia-se em John Dewey, De Crowley e outros escolonovistas que ressaltam a importância da atividade da criança no processo de ensino-aprendizagem. Os passos de aplicação são os seguintes. 1. A professora usa abundantemente a escrita. Registra, à vista dos alunos, fatos ocorridos na sala de aula, ou algo dito pelas crianças. Escreve bilhetes, convites, avisos destinados aos pais. 2. Estimula a percepção dos sons iniciais e finais de palavras ditas oralmente, utilizando técnicas e materiais que permitam descobrir semelhanças e diferenças entre sons, através da comparação. 3. Forma um vocabulário básico de 35 a 40 palavras, apenas substantivos e verbos, que a criança deve aprender a reconhecer globalmente, em sentenças e pequenos textos, qualquer que seja sua posição nos textos. 4. Leva a criança a descobrir o som dentro da palavra e a associar o som à letra. 5. Estimula a criança a ler e a escrever palavras novas com compreensão e rapidez, incentiva a leitura como fonte de informação e de prazer, e a escrita como instrumento de registro de ideias e de comunicação. Método de Paulo Freire. A metodologia proposta por Paulo Freire também se classifica como palavração, com a importante diferença de que as palavras geradoras, palavras-chave, apresentadas aos adultos analfabetos são pesquisadas no universo vocabular deles próprios. Os procedimentos técnicos do método são: 1. Ao planejar um trabalho de alfabetização em determinada área, deve-se fazer um levantamento do universo vocabular da população, selecionando um grupo de 17 a 20 palavras de uso frequente, relevantes para a população e que apresentam as combinações básicas dos fonemas e padrões silábicos. São estas as palavras geradoras, que constituirão pontos de partida dos debates entre os participantes dos círculos de cultura. 2. Para dar início à alfabetização, o coordenador do círculo de cultura deve apresentar algumas imagens, em slides ou cartazes, que propiciem o debate sobre as noções de cultura e de trabalho. Estas imagens representam o produto do trabalho dos homens sobre a matéria da natureza, suas ferramentas, utensílios de uso diário, suas moradias. O objetivo é fazer com que os alunos se reconheçam como criadores de cultura. 3. Para ensinar as relações entre letras e sons, o ponto de partida é a palavra geradora, que é decomposta em sílabas. Em seguida, apresenta-se a ficha descoberta, em que aparecem as famílias silábicas correspondentes. Para o professor, seja qual for o método escolhido, o conhecimento das suas bases teóricas é condição essencial. É importantíssima, mas não suficiente. A boa aplicação técnica de um método exige prática, tempo e atenção para observar as reações das crianças, registrar os resultados, ver o que acontece no dia a dia e procurar solução para os problemas dos alunos que não acompanham. Além de conhecer o método em si, é preciso que o professor se pergunte: o que realmente tem em vista ao ensinar a ler? O que estou buscando? Que usos da leitura e da escrita pretendo que o aluno venha a praticar? De que materiais disponho ou estou disposto a criar? Como as crianças se relacionam com a escrita? O que sabem sobre o assunto? Como eu próprio me relaciono com a leitura, a escrita e o método? São perguntas imprescindíveis para a construção do aprendizado do aluno. Capítulo 7. Produção de textos. Produzir é realizar, criar, fabricar. Texto é um desenho, uma palavra, uma frase ou um conjunto delas que, dentro de um contexto, transmite um significado ou uma ideia. Produzir textos é inerente à criança. Antes mesmo de conhecer letras, ela conta um fato, descreve um passeio, dita regras de uma brincadeira, entre outras coisas. Em sua rotina diária, ela produz texto oral.
Nosso mundo é um emaranhado de palavras que aqueles que a cercam conseguem entender apenas porque ela se faz entender. Existe um diálogo natural que se manifesta, por exemplo, quando a mãe, por não entender o que a criança diz, pede que ela repita ou mostre, tendo em vista auxiliar o filho. Entretanto, na escola, a criança precisa obedecer a regras de espaço, sequência e lógica, aliadas às regras ortográficas e gramaticais não definidas para ela. Algumas vezes, o aluno não escreve porque não sabe o que ou sobre o que quer escrever, ou porque não está motivado, independentemente de saber escrever ou não. Outras vezes, ele escreve apenas para satisfazer uma exigência do professor. Assim, a criança se nega a produzir ou não se esforça muito para isso. E, então, começa o bloqueio: escreve pouco ou não escreve. A criança passa por fases na produção, todas igualmente importantes para ela, e o professor deve requerer essas produções de maneira gradativa no que se refere à dificuldade de execução, ou seja, para chegar a elaborar um texto individualmente, conforme o conteúdo próprios, a criança precisa, antes, trabalhar textos coletivamente ou em pequenos grupos, sob a orientação do professor, com base em modelos de escrita corretos e variados quanto à forma, poesia, contos, música, trava-língua, etc. Sem dúvida, é muito mais gratificante ler um texto que se desenvolve dentro dos padrões convencionais da ortografia, mas isso não deve ser a primeira e a principal preocupação, porque a escrita considerada correta, nos padrões da norma culta, não está pautada na oralidade, e apenas com o exercício, o aluno poderá perceber isso e se corrigir. A criança precisa ser incentivada a soltar-se para escrever, a revelar seu interior, a transcrever suas experiências, a relatar fatos do seu mundo sem ter que se preocupar com correções, riscos vermelhos e notas baixas, simplesmente escrever o que lhe dá maior prazer e saber que, com isso, está se comunicando. Seja qual for a reação do professor ao ler um texto, o importante é que ele tente traduzir o que o aluno quis transmitir. Se não conseguir entender, o professor deve pedir que a criança faça a leitura. Atualmente, existe uma preocupação maior com a produção de textos desde os primeiros anos de escolaridade. Depois de observar os alunos, podemos concluir que a criança pode escrever um texto desde o primeiro dia de aula. Em geral, não é muito fácil o entendimento desses textos iniciais por parte do professor, e para que isso não aconteça, para que o aluno tenha retorno do seu trabalho, é preciso conversar com a criança sobre o que ela escreveu. Não é preciso fechar famílias silábicas nem desenvolver regras gramaticais antes da produção. A criança deve escrever da maneira como entende que seja escrita, e, aos poucos, ao ser desenvolvidos os conteúdos, ela mesma se corrigirá ou, se um determinado erro persistir, deverá ser direcionado à correção. Os alunos se interessam mais por uma informação e a retêm melhor se ela fizer parte de um todo. Eles vivem um momento tão intensamente que tudo que é retirado de um assunto central, com significado para eles, fará parte deste momento tão bem vivenciado. Portanto, não tem sentido atividades como trabalhar com listas infindáveis de palavras com mesma dificuldade gramatical, trabalhar páginas inteiras de treinos ortográficos, separar sílabas de dezenas de palavras com dígrafos e fazer cópias quilométricas. Uma atividade muito longa e repetitiva cansa, desanima, desestimula e desinteressa. Palavras soltas, sem significado e sem adequação imediata perdem-se no espaço do papel, desaparecem sob a vista com a mesma rapidez com que foram escritas. É comum ouvir de professores que certo aluno, depois de tanto treino e exercício, ainda escreveu errado determinada palavra. Treinou como? Para quê? Todo e qualquer conteúdo sobre questões gramaticais deve ser extraído de um contexto, de um assunto de interesse comum para que se torne significativo, interessante e objetivo. Tratando-se de produção de texto, o mecanismo é mais ou menos o mesmo. Diante da proposta do professor é imprescindível que o aluno entenda os objetivos e queira participar da atividade. Ele coloca perguntas do tipo: o que escrever? Como? Para quê? Para quem? Capítulo 8. Aprendizagem da leitura. Ler não deve se resumir a decifrar caracteres, distinguir símbolos e sinais, unir letras e emitir sons correspondentes. Isso é muito mais um trabalho de discriminação visual e auditiva que antecede a leitura propriamente dita. Ler, além de decifrar, significa interpretar a mensagem, atribuir a ela uma vivência pessoal e interiorizá-la.
A leitura faz parte da rotina diária da criança e ela não espera receber instruções de outra pessoa para iniciá-la. Placas, letreiros, programas de TV, embalagens, marcas, títulos e todos os objetos constantes no seu dia a dia transmitem uma significação própria e se tornam tão familiares que sua leitura é espontânea, podendo ocorrer muito antes da decifração dos códigos. No entanto, na escola, algumas crianças ficam bloqueadas para a leitura, principalmente quando são apresentados textos pouco significativos para elas. A sala de aula deve dar continuidade à leitura prazerosa, aquela que estimula a criança, que aguça sua curiosidade, sensibilizando-a de alguma maneira. As crianças demonstram ser leitores atentos, curiosos e observadores, desde que o material a ser lido seja interessante e desafie sua inteligência. Leitura na escola. O professor precisa incentivar o gosto pela leitura porque ela é a base da escrita, procurando desenvolver, no aluno, a leitura crítica, para que possa questionar e opinar sobre o conteúdo implícito e explícito do texto. A interpretação não deve se resumir a, simplesmente, completar frases transcritas diretamente do texto ou a responder perguntas que, visivelmente, possibilitam, ou direcionam para, uma única resposta, mas deve, sim, estar baseada no que o texto transmite ao aluno enquanto indivíduo, para que, depois, ele possa externar suas opiniões. Ao fazer a leitura, o professor precisa respeitar as interferências do aluno e garantir que, de alguma forma, ele participe do texto que está sendo lido. Lê na escola letras de música, receitas de culinária, contos de fada, regras de jogos, histórias vivenciadas pela classe, notícias, embalagens e avisos são elementos que oferecem uma base interessante para se fazer, além da interpretação, as atividades de gramática, ou mesmo quaisquer outros trabalhos ligados às diferentes áreas de estudo. Discute-se o uso de textos literários, como se fossem didáticos, em atividades ligadas ao exercício da língua. No entanto, após trabalhar a leitura de várias maneiras, não vimos nem percebemos qualquer impedimento na utilização de qualquer texto, desde que seja agradável ao aluno, em diferentes situações. Ao contrário, os resultados foram surpreendentemente bons, visto que, quando o texto não é do interesse do aluno, todo o trabalho fica prejudicado, tanto em nível teórico quanto prático. Capítulo 9. Avaliação da alfabetização. Na medida em que for possível, o professor deve observar o trabalho diário de seus alunos, circulando pela classe, conversando e discutindo a respeito das atividades. A observação atenta indica ao professor fatores importantíssimos, como adequação do assunto, tempo de execução, interesse individual e da classe, conclusão das atividades. Assim, a observação por parte do professor serve para avaliar não só o seu trabalho, mas também o de seus alunos. É um indicador para a continuidade, ou não, de sua prática pedagógica. De maneira geral, avaliar a qualidade dos trabalhos executados é mais coerente do que atribuir valores numéricos a eles, visto que, muitas vezes, esse procedimento não é suficiente para representar a realidade dos alunos no que se refere à apreensão de conceitos e conteúdos. O processo de avaliação é muito delicado, porque dele depende, inclusive, a postura do aluno, aceitação ou revolta. É importante que o aluno tenha conhecimento dos tipos e dos modos de avaliação, contínua e diversificada, do professor e saiba por que lhe foram atribuídos determinados conceitos ou determinada média. Processos de avaliação. Antes de efetuar a avaliação, precisamos nos colocar algumas perguntas e pré-determinar as respostas para que os alunos não se sintam prejudicados. 1. O que queremos avaliar? Memória, atenção, raciocínio, interpretação, leitura, sistematização, criatividade, assimilação do conteúdo. 2. Como queremos avaliar? Objetivo ou subjetivamente, de modo parcial ou imparcial, quantitativa ou qualitativamente, visando aos conteúdos ou às fases de desenvolvimento. 3. Por que avaliar? Para determinar nossa prática ou para saber os resultados dessa prática com relação aos nossos alunos, para completar tarjetas e boletins, para colaborar com a estatística da educação, para detectar nossas dificuldades e ou as de nossos alunos, para buscar uma nova orientação nas mudanças teóricas e práticas, para confirmar a eficiência da nossa prática de ensino. 4. Vamos avaliar o indivíduo separadamente ou um aluno em relação à classe.
Devo considerá-lo independentemente ou devo compará-lo com o grupo ou com os alunos de outra classe? Avaliar não pressupõe erros, falhas, defeitos, mas sim envolve determinar o valor da ação educadora e o desenvolvimento individual de cada um. Avaliar significa descobrir o aluno em relação a ele mesmo. O erro opõe-se ao acerto, que é considerado verdadeiro e bom. Do ponto de vista piagetiano, os conceitos são construídos num processo de autorregulação. Regulação é o conjunto de aspectos do processo segundo os quais precisamos corrigir as coisas. Há um objetivo a ser alcançado e algumas ações levam a esse objetivo. Outras ações, aquelas que não levam ao objetivo, devem ser repensadas e corrigidas. Assim, a preocupação maior não deve ser o erro. O que importa é a ação e o feedback que o erro desencadeia no processo. A criança que está convivendo com uma hipótese de trabalho não adequada, e nem por isso deixa de estar num momento evolutivo no processo de aquisição de conhecimento. Em outras palavras, o processo de avaliação está relacionado à maneira como o professor e aluno veem o mundo, com o modelo didático que utilizam. Assim, temos avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Além de diagnosticar o erro, cabe ao professor ajudar o aluno a reformular suas hipóteses linguísticas. O aluno constrói o conhecimento num contínuo processo de autorregulação. Ao educador cabe diagnosticar o erro e, por meio dele, observar com transparência o desenvolvimento de seu aluno. A partir dessa observação ele pode criar conflitos para desestabilizar as certezas e hipóteses não adequadas que a criança tem sobre determinado assunto, e assim permitir seu desenvolvimento cognitivo. Capítulo 10. Considerações finais. Os alunos precisam de alfabetização para se envolver com a palavra escrita na vida cotidiana. Pense em quantas vezes você usa suas próprias habilidades de leitura na vida cotidiana. Não são apenas artigos como este que exigem alfabetização, mas também sinais, rótulos e mensagens em seu telefone. O mesmo vale para a escrita. Hoje em dia, até mesmo as chamadas telefônicas deram lugar a mensagens instantâneas e comunicação baseada em texto, tornando a capacidade de ler ainda mais importante. Mas além do nível funcional, a alfabetização desempenha um papel vital na transformação dos alunos em cidadãos socialmente engajados. Ser capaz de ler e escrever significa ser capaz de acompanhar os eventos atuais, comunicar-se de forma eficaz e entender os problemas que estão moldando nosso mundo. O conhecimento adquire-se em função de uma interação entre o aprender e o desenvolver. É preciso levar a aprendizagem até nossas crianças e oferecer suportes sólidos para que o desenvolvimento das habilidades cresça e amadureça durante os anos iniciais que serão determinantes para um futuro de muitas decisões. Nem sempre de sucessos, mas, com certeza, com muita luta. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de alfabetização e letramento. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!